você. E aqui nós temos que acender um sinal de alerta. Porque se eu sou uma pessoa, ou que eu tenho esse entendimento, mas pastor, é a graça de Deus, eu peco hoje, amanhã eu peço perdão, amigo, é um entendimento totalmente errado. Porque a pessoa que está cheio da graça de Deus, diante da graça de Deus, não vive pecando. Ao contrário, ela reconhece o erro dela, o pecado dela, e ela se livra do pecado. Nós somos livres. Quem é livre aqui, fala amém, gente. Mas não vai confundir liberdade e libertinagem. O que é libertinagem, pastor? É aquela pessoa que vive sem compromisso. Não, eu sou livre. Jesus Cristo me libertou. Pela graça eu sou salvo. Mas eu tenho um compromisso de andar em santidade. Eu tenho um compromisso de não cair na tentação, de não cair no pecado, de não voltar novamente àquela velha vida. Não, eu tenho uma nova vida com Cristo agora. Porque muita gente confunde a liberdade com libertinagem. E vivem pecando. Amanhã eu peço perdão, é a graça de Deus. Nada disso. Olha o que diz Romanos, capítulo número 6. Sobre esse negócio que nós estamos na graça. Romanos capítulo 6, versículo 15. Acharam, igreja? Versículo 15. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, irmãos. Então, pastor, a graça de Deus é a graça do Senhor, eu vou viver na prática do pecado. Não, você está errado. A graça de Deus, ela não te alcançou ainda. Lembra do Pedro? Quando Pedro esteve diante da graça de Deus, ele reconheceu o quanto ele era um homem pecador. Foi ao contrário. Não é como muitos fazem hoje. Não, estamos na graça, então vamos pecar. Mas ele vai dizer mais, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos do que, irmãos? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície, a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinha então as coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é o que, irmãos? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida o que, irmãos? Eterna. Depois vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se a graça de Deus me alcançou, se eu vivo debaixo da graça, eu não vivo pecando. E não tem essa conversa aí que até igrejas pregam isso. Não, você está na graça, pede perdão. Aí semana que vem pega de novo. Não, é a graça, pede perdão. Não, a graça não alcançou essa pessoa ainda não. E quando alcança, nós vivemos na santificação. Fica claro para nós, a nossa iniquidade não é homem, não é mulher que vai nos manipular, nos mostrar o erro, mas fica claro para nós aonde está o nosso pecado, e nós ali nos purificamos. Nós mesmos queremos a santidade. Nós mesmos queremos arrancar aquela coisa maligna de cima de nós. E vamos viver com Cristo agora. Diga bem, pessoal, não vamos viver mais naquela vida com imundícia, com coisas erradas, com práticas erradas. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus nos alcançou. Fala amém, gente? Fala graça a Deus. A graça de Deus é como se fosse você encher um copo ou uma panela que está suja, um balde que tem sujeira. Você já fez isso? Você pega aquele copo que está sujo
com café, por exemplo. Ficou um pouco de café lá, fica preto, né? Aí você põe debaixo da torneira e a água começa a encher aquele copo, que vai ficar preto, vai ficando clarinho, vai clareando, clareando. Daqui a pouco é só o que, pessoal? Só água pura. Romanos diz que aonde houve o pecado, a graça superabundou. Então é esse copo debaixo da torneira que está sujo de café, você abre e aquela água vai superabundar até que todo aquele café saia. Claro que tem casos que tem que dar uma escovadinha. Diga amém, pessoal. Mas quando é só o café, ela vai superabundando. E agora você está cheio da água pura, limpa. E é assim que você vive. Você não quer ver mais na imundícia. Você não quer ver mais no pecado. Diga amém. Vamos lá em Pedro para nós.